Seja bem-vindo à nossa disciplina Síntese do Antigo Testamento 1, aula 4, os livros do Pentateuco. Na aula anterior, nós discutimos a autoria do Pentateuco, o título Pentateuco, o plano espiritual do Pentateuco e a sua formação. Nesta aula, nós estudaremos individualmente cada um dos 5 livros que compõem o Pentateuco. O livro de Gênesis é atribuído a sua autoria a Moisés. Falamos na aula anterior que a tradição cristã, quanto à tradição judaica, atribuiu de fato todos os 5 livros, chamados de Pentateuco ou Torá, a Moisés. A data em que o livro de Gênesis foi escrito, assim como o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são datas muito disputadas. Existem formas diferentes de datar cada um desses livros. E nem sempre, quando você for ler um manual ou um comentário bíblico que trata sobre os assuntos, nem sempre os autores concordam exatamente sobre essas datas. Mesmo quando se trata de datar até mesmo os reis de Israel e de Judá, também há formas diferentes de se datar cada um dos reinados. Dependendo da metodologia usada por determinado autor, provavelmente ele não concorde com outro que usa uma metodologia diferente. Mas, de modo geral, a tradição cristã ortodoxa tem atribuído que o livro de Gênesis foi escrito aproximadamente em 1443 por Moisés no deserto em Cades Barneia, diretamente na primeira parte da peregrinação do povo de Israel. O livro, enquanto a sua esfera de ação, abrange um período compreendido desde a criação até a morte de José. Como se diz, também aqui há uma dificuldade muito grande em estabelecer esse período da criação até a morte de José, uma vez que o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis são os capítulos mais difíceis do livro e provavelmente os capítulos mais difíceis de toda a Bíblia. E, consequentemente, é difícil datar diretamente a época de muitos daqueles eventos. Mas, dentro de uma perspectiva tradicional, o teólogo assembleano Meir Pilma, ele disse que o livro de Gênesis cobre um período aproximado de 2.315 anos, que iria de 4004, a data possível da criação do mundo, a 1689 a.C. Mas essas questões, elas são muito discutíveis. Entretanto, o livro de Gênesis apresenta um propósito e um tema muito fundamental, que é registrar a obra de Deus na criação e na origem da salvação. Quanto à estrutura do livro de Gênesis, Gênesis possui um plano literário muito simples. Ele possui 50 capítulos e os 50 capítulos estão divididos em 2 seções. Cada uma das 2 seções tem 4 partes. A primeira seção, que designamos de a pré-história bíblica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, conta 4 histórias principais. Assim como a segunda divisão, que é a história patriarcal, que vai do capítulo 11 até o capítulo 50, também conta 4 histórias. Nesse plano literário, portanto, fica mais fácil você poder compreender e estudar o livro de Gênesis, utilizando para isso palavras-chave. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 2, o personagem principal é Deus, a palavra-chave é criação. De Gênesis 3 a 5, o personagem principal é Adão e a palavra-chave é corrupção. De Gênesis capítulo 6, versículo 9, a palavra-chave é condenação e o personagem principal é Noé. E Gênesis capítulo 10 a 11, a palavra-chave é confusão e o personagem principal são as nações. Desse fato, portanto, você observa que a primeira estrutura do livro de Gênesis, que compõe 11 capítulos, conta diretamente 4 histórias com 4 personagens diferentes e com 4 palavras teológicas. Gênesis 1 a 2, a palavra teológica é a criação e designa o poder criador de Deus sobre todas as coisas.
3 a 5, a palavra é queda, corrupção, personagem principal é Adão e descreve diretamente a queda do homem e como, portanto, essa queda, esse pecado, essa rebelião ou essa rebeldia prejudicou não apenas a natureza humana, como também a própria criação. De 6 a 9, nós temos, portanto, a condenação por meio do dilúvio, na qual se trata uma história da corrupção generalizada do ser humano. Percebe, portanto, que de Gênesis 3 a 5, você encontra a queda de Adão, você encontra a morte diretamente de Abel por seu irmão Caim, mas a corrupção está muito bem localizada em personagens. Quando chega no capítulo 6 a 9, aquela corrupção que estava ligada a indivíduos como Adão e a seu descendente, agora está generalizado a partir de Gênesis capítulo 6, versículo 9, designando, portanto, uma condenação de Deus pelas águas do dilúvio. Após a restauração diretamente da família de Noé e a sua preservação das águas do dilúvio e o repovoamento da terra, mais uma vez a humanidade se coloca dentro de uma nova rebeldia que leva diretamente à confusão das línguas na Torre de Babel. Então essa primeira fase, essa primeira estrutura do livro de Gênesis nos apresenta a divindade de Deus, a criação do homem, a criação do mundo, a queda do homem, a condenação através do dilúvio, mas também nos apresenta a restauração. Em todos esses momentos, Deus teve comunhão com muitos personagens que podem ser destacados diretamente. Adão, Enoque, Noé foram homens que se destacaram pela sua santidade e pelo seu modo de proceder corretamente. A segunda sessão, que vai do capítulo 11 até o capítulo 50, também trata de 4 histórias específicas e também tem palavras teológicas bem importantes. A primeira história é a história de Abraão, que vai do capítulo 11 até o capítulo 25. A palavra teológica ali é eleição. Depois nós temos a segunda história, que é a história de Isaac, que vai do capítulo 25 até a palavra 35. A palavra-chave teológica é herança. Depois nós temos a terceira história, que vai do capítulo 27 até o capítulo 37, que é a história de Jacó, que apresenta a graça e a misericórdia de Deus. E por último, a quarta história, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50, que é a história de José, que mostra a preservação de Deus do povo eleito. E assim, portanto, essas 8 histórias principais do livro de Gênesis formam a estrutura dessa obra magnífica e brilhante. Quanto ao esboço, o livro de Êxodo possui 5 divisões principais. A primeira divisão é aquela que trata da opressão do povo de Israel no Egito, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. O capítulo 12 ao 15 tem o segundo tema, que é a saída de Israel do Egito. É bom destacar aqui a questão da Páscoa, que é o evento redentor importante da saída do povo de Israel. Do capítulo 15 ao capítulo 18, nós temos a ida de Israel para o Sinai. Já o capítulo 19 até o capítulo 40 fala diretamente da estadia de Israel no Sinai. Do capítulo 35 ao capítulo 40, dividido diretamente na estadia de Israel no Sinai, é que nós temos a adoração dos redimidos no tabernáculo, no sacerdócio e no ritual. Por que essa composição e essa estrutura é importante? Porque cada um desses capítulos, do 1 ao 11, do 12 ao 15, do 15 ao 18, do 19 ao 40,
recortado pelo 35 ao 40, designa diretamente períodos sucessórios dentro da história e da estrutura do próprio livro. Então, a opressão do Egito vai ser marcada diretamente como um ponto e o elo fundante da saída do povo. Esta saída, que é marcada pelo sangue do Cordeiro, levará o povo em direção até o Sinai. No Sinai, portanto, se dará uma série de eventos teológicos, entre eles a construção do tabernáculo, entre eles a orientação de Deus a respeito do sacerdócio, das peças do tabernáculo, muitas questões teológicas importantes se desenvolvem do capítulo 19 até o 40. E por fim, o capítulo 35, que vai falar diretamente da adoração do povo no tabernáculo. O livro de Levítico também, a sua autoria é atribuído a Moisés. O próprio livro, por diversas vezes, dentro do texto canônico, afirma que são as palavras de Deus a Moisés. A data e o local em que o livro foi escrito também é atribuído aproximadamente 1440 a.C. em Cádiz Barneia. A esfera de ação do livro abrange um período de menos de um ano de jornada de Israel no Sinai. O propósito e o tema principal do livro também não é difícil: a necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. A palavra-chave do livro é a santidade e a comunhão por meio dessa santidade. O livro de Levítico, portanto, ele tem 8 divisões principais, ele contém 27 capítulos. O capítulo 1 ao 7 descreve diretamente as ofertas, que fala principalmente da absolvição do povo. Do 8 ao 10 fala a respeito do sacerdócio, descrevendo uma palavra teológica muito importante, que é a palavra mediação. Do capítulo 11 a 16 trata direta e especificamente sobre o povo em a sua purificação. E o capítulo 17 trata unicamente do altar, que tem a ideia da reconciliação. Perceba, portanto, que nesses primeiros 17 capítulos você tem um desenvolvimento teológico muito importante: absolvição, mediação, purificação e reconciliação. A partir do capítulo 18, do 18 ao 20, o livro de Levítico se ocupa com algumas regulamentações. Do capítulo 18 ao 27, ele vai tratar de vários tipos de regulamentações. Primeiro, 18 a 20, regulamentação para o povo. Do 21 ao 22, regulamentação para o sacerdote. 23 a 24, regulamentação para as festas. E do 25 ao 27, regulamentação para a terra de Canaã. Esse livro foi escrito com o propósito de orientar os levitas a respeito dos assuntos da religiosidade, da religião e do culto do Antigo Testamento. Igualmente, o livro de Números também é atribuído sua autoria a Moisés. Provavelmente o livro foi escrito durante a peregrinação de Israel no deserto, sendo concluído aproximadamente 1405 a.C. Portanto, Israel já está às margens no Rio Jordão. O livro ele cobre um período aproximado de 39 anos de jornada de Israel pelo deserto, desde 1444 até 1405 a.C. aproximadamente. A proposta do livro, seu tema e propósito é tratar dos preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Logo, seu tema principal é serviço e ordem. O livro de Números ele tem 3 divisões principais. A primeira divisão, que vai de 1 a 10, a segunda divisão, que vai do 10 a 22, e a terceira divisão, que vai do 22 ao 36. Na primeira divisão, fala-se da preparação para a partida do Monte Sinai. Na segunda divisão, do Sinai até as planícies de Moabe.
E na terceira divisão, a viagem até a Transjordânia. Basicamente, é possível organizar o livro de Números seguindo diretamente a peregrinação de Israel pelo deserto. Mas um ponto importante é saber por que Números é chamado assim. Na Bíblia hebraica, ele é chamado de Bemidbar, porque nas primeiras palavras que aparecem no rolo é no deserto. Mas deram os tradutores da Septuaginta um nome de Números, porque nele está inserido quantidade, censos. E é muito bom e importante você lembrar que Deus se queixa a Moisés, dizendo: Moisés, esse teu povo já blasfemou contra mim 10 vezes. Não é sem razão, portanto, que esse livro, chamado de Números, recebe esse nome, porque ele está inserido de números e quantidade. Algo importante que você precisa lembrar desse livro é que ele apresenta tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, usou muitas das passagens do livro de Números para servir de orientação e instrução à igreja, para que não cometêssemos os mesmos desatinos e rebeldia do povo de Israel, como está registrado no livro de Números. E o livro, portanto, fala da severidade de Deus. É no livro de Números que Deus diz a Moisés que ele não entrará na terra da promissão. Então, foi apresentado a severidade de Deus, mas a bondade de Deus com todos aqueles que obedeceram à lei. O livro de Deuteronômio também tem como autoria Moisés. A data e o local em que foi escrito, provavelmente 1405, às margens do Jordão. O livro cobre um período de cerca de 2 meses nas planícies de Moabe. O livro tem um propósito e um tema muito interessante. Moisés expõe as leis para a vida em Canaã. Este tema, resumidamente, ele traz 3 exortações principais. Primeiro, recorda, obedece e cuidado. Um dos pontos interessantes no livro de Deuteronômio é que a geração que está ouvindo a exposição da lei por Moisés não é a mesma geração que saiu do Egito. A geração que saiu no Egito, o livro de Números tratou sobre ela adequadamente, especificando de como eles foram rebeldes e de como eles foram mortos no deserto. Da geração antiga, constava apenas no livro de Deuteronômio Moisés, Calebe e Josué, com suas respectivas famílias. O restante da geração antiga que saiu do Egito, todos pereceram no deserto. Trata-se, portanto, de uma nova geração. Por isso o livro de Números faz aquela contagem do censo, porque está se referindo diretamente a essa geração que está nas planícies de Moabe, às margens do Jordão, para poder entrar na terra de Canaã. A estrutura do livro de Deuteronômio é a estrutura de um sermão. Trata-se das últimas palavras de Moisés ao povo. Nesse caso, portanto, o livro possui 34 capítulos e esses 34 capítulos estão divididos em 4 sermões, uma última disposição e a morte de Moisés, que compõe o último capítulo. Então, do 1 a 4, você possui o primeiro sermão, o segundo sermão, que compõe do capítulo 4, versículo 44 até o capítulo 26, o terceiro sermão, que vai do capítulo 27 ao 28, o quarto sermão, que vai do capítulo 29 ao 30, e, por fim, as últimas disposições de Moisés, do capítulo 31 ao 33, culminando com o capítulo 34, que é a sua morte. O livro de Deuteronômio, ele faz algumas recomendações muito importantes. Essas recomendações estão ligadas diretamente com a vida do povo da nova geração em Canaã. Portanto, esse livro, ele não apenas resume os últimos ensinos de Moisés, mas como é o livro que prepara o povo para a vida na terra de Canaã. Encerramos assim a nossa primeira disciplina, Síntese do Antigo Testamento 1.
Esperamos que você tenha sido edificado, confortado, consolado e que tenha aprendido bastante. Também orientamos que você leia o texto que está disposto na sua plataforma de estudo. Acompanhe os vídeos que foram feitos para reforço das aulas aqui ministradas. Também não deixe de fazer os exercícios e se preparar para responder cada uma das questões conforme lhe é solicitado. Também há, dentro do texto, recomendações de literatura para o seu aprendizado. Nós orientamos a você que leia, estude, medite e ore e siga até o final em seus estudos.